Olá, saudações, bem-vindos a mais um Dicas do Zé. Eu raramente compro as coisas assim por impulso, não dá, né? Mas confesso que eu não resisti à capa. Comprei As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, pela Via Leitura. Capa maravilhosa. Não sei se dá para ver os detalhes em dourado. Mas não só. Temos texto integral com ilustrações da edição original. Aí me pegou, né? Porque a minha edição do Tom Sawyer era essa aqui, dos anos 60, mas para a tradução do Monteiro Lobato. Então, comprei e reli, e vamos conversar um pouco sobre este incrível livro que transforma nós adultos, de novo, em crianças, e crianças muito arteiras. Vamos lá. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not forever. Em 1835, nascia próximo às margens do rio Mississippi, Samuel Langhorne Clemens. Quem? Mark Twain. Sim, Mark Twain é um pseudônimo. Ele é uma expressão náutica, que significa a marcação da profundidade de um rio. E é interessante porque como medir o imensurável, que é o talento deste grande escritor norte-americano? Quando Mark Twain nasceu, estava nos céus do cometa Halley. E, na sua morte, em 1910, o cometa Halley parece que veio buscá-lo. Seu nome ficou tão eterno quanto as estrelas que estão no céu. Mas vamos deixar de divagações astronômicas e vamos falar um pouquinho deste escritor aqui que retratou como ninguém a Terra, o solo, as pessoas de seu país. Sim, porque a literatura, antes de Mark Twain, emulava bastante o que era escrito na Europa, principalmente na Inglaterra. E Mark Twain trouxe o linguajar do sul dos Estados Unidos. Através de um romance, sem grandes pretensões, ele, na verdade, deu voz a seu povo, às pessoas simples. Isso se perde um pouco nas traduções, mas há algo que não se perde, que é a alma infantil, a alma da liberdade e da alegria de viver. E isso é comum a todos nós, seja um menino no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, França, enfim, e em que ano for, em que época for, a infância está ali presente. Claro que, infelizmente, isso é uma idealização, porque a infância muitas vezes perde a sua inocência muito cedo devido às grandes dores do mundo. Mas vamos manter o foco aqui e pensar no que deveria ser a infância de todas as crianças. Tom Sawyer vivia suas aventuras em um pequeno vilarejo dos Estados Unidos, mas pequeno geograficamente falando, porque na imaginação de Tom Sawyer ele era gigantesco. Naquele ambiente belíssimo de rios, florestas, morros, árvores, cachoeiras, ele ainda conseguiria dar uma dimensão ainda maior a tudo aquilo, onde ele poderia ser Robin Hood, um bandoleiro, ou então pirata. Sua maior ambição era se tornar pirata, junto com seus amigos. E sim, é claro que uma criança dessa teria muitos amigos, principalmente dois deles, o Joey Harper e o inconfundível Huckleberry Finn. Huck, ele viria anos depois ser retratado em um livro que também se tornaria um grande clássico da literatura. Bom, junto com esses dois comparsas, Tom Sawyer vive grandes aventuras. Sejam aventuras da imaginação, sejam aventuras reais, porque ele também se mete em muitas encrencas. Inclusive tem um vilão em toda essa trama, Indian Joy. Tom, ele se enrosca em tal situação que acaba tendo que lidar com esse homem extremamente perigoso. Mas como toda criança, constantemente ele esquece desse perigo e vai viajar junto com seus amigos através de aventuras assim imaginárias, em preocupações do cotidiano. É interessante ver como é bastante retratada
sociedade, né, uma crítica de costumes. Mark Twain, ele diz no início do livro que ele não está criando uma grande obra literária, ele quer apenas mostrar aos adultos que nós já fomos uma vez crianças e como nós nos divertíamos. Mas ele faz mais do que isso. Além de retratar a infância e as superstições que existiam na época, ele mesmo diz que toda a superstição mostrada no livro realmente existia, as pessoas acreditavam naquilo, seja em relação a cemitérios, a casas assombradas, a como encontrar tesouros. Ele também faz uma mordaz crítica de costumes da sociedade hipócrita e puritana norte-americana, da justiça, da religião. Você, como um leitor mais velho, vai perceber ali como o Mark Twain, através de um livro infanto-juvenil, ele retratava muito bem todas essas contradições que existem nas sociedades do mundo todo. Bom, Tom Sawyer também tinha o seu par romântico, né? Ele viveu aventuras amorosas, principalmente com Beck Thatcher, a filha de um juiz. Olha aí de novo, Mark Twain fazendo um contraponto. Tom Sawyer, um traquinas, né? Um fora da lei, né? Não chega tanto, mas alguém que vai de encontro à justiça, ao sistema estabelecido, se apaixonando e sendo correspondido pela filha de um juiz. E durante todo o livro, Tom se mostra de um grande coração e de um senso de justiça muito grande também. Bom, é um livro magnífico, retrata bastante a mentalidade interiorana, inclusive no jeito de falar. Aí a tradução se perde um pouquinho, né? Não tem como ser diferente. Por exemplo, o Tom, ele vai adquirindo uns cartões coloridos, porque se ele conseguir um determinado número de cartões, ele trocaria por uma Bíblia. Mas é claro que para ganhar esses cartões ele teria que decorar versículos. Mas ele não decora nenhum, lógico, né? Ele negocia esses cartões com amigos, negociando com tampas de refrigerante, pedaços de maçaneta, insetos, ali também mostrando como a simplicidade das crianças, né? Que antigamente elas brincavam com tudo que estava a seu alcance. Um besouro, uma mosca, um pedaço de galho, uma tampa de panela, tudo se tornava tesouros para esses meninos. E ele negociava esses cartões. E um dos cartões, ele era um cartão amarelo. E em inglês, né, amarelo e yellow. Só que no livro original ele fala yellar. Então nós temos aí talvez um sotaque ou uma pronúncia incorreta típica do sul dos Estados Unidos na época. Eu imagino a surpresa dos leitores da cidade, né, ao ver ali uma linguagem coloquial sendo retratada na literatura. Isso foi um dos marcos, um dos pontos fortes da escrita de Twain. Bom, mas dito isso, cabe aqui uma crítica um pouquinho negativa em relação a essa edição. Não compromete, mas é preciso ser dito. Por exemplo, quando eu comprei, eu achei que ela ia dar de 10 em relação à tradução a esta aqui mais antiga, óbvio, né, dos anos 60. O próprio Lobato usa alguns termos bem brasileiros. Ele usa a palavra aqui boitatá, que não cabe, né, de jeito nenhum na cultura americana. Mas em muitos momentos a tradução do Lobato é melhor. Em outros, este aqui ganha. Eu achei que não haveria, chance nenhuma para o livro do Lobato. Eu vou explicar aonde. Principalmente no que se trata de sutilezas, assim, de ironias. Por exemplo, a tia Polly usa óculos, né? Só que esses óculos são meramente decorativos. Só que você não sabe por que se você ler este livro aqui. Porque ele fala o seguinte. Vamos aqui para a nova tradução. Na verdade, eles tinham uma função muito mais estética que operacional. Ela conseguia enxergar até através de uma tampa de fogão, se fosse necessário. Bom, tampas de fogão são peças de ferro, em relação ao fogão a lenha, usadas para tampar as bocas do fogão e direcionar a chama. E creio eu também para apagar o fogo quando necessário. Já no Monteiro Lobato, ele diz que os óculos têm função meramente decorativa, porque ela enxergaria tão bem através deles, quanto enxergaria através de uma tampa de fogão. Quer dizer, na verdade ela não enxerga nada. Também tem uma passagem em que a tia Polly está fazendo um sermão religioso, e ela está tão empolgada, que parece que ela está pregando sobre o Monte Sinai, né? Ela está no próprio Monte Sinai fazendo sua pregação. Isso na versão do Monteiro Lobato.
nessa nova versão, diz que ela está fazendo uma pregação sobre o Monte Sinai, mas no sentido de falar do Monte Sinai. Aí fica aquela confusão. Ela está, o autor ele está fazendo uma comparação que ela estava tão eufórica, tão extasiada, que parecia que ela estava lá em cima do Monte Sinai fazendo sua prédica religiosa, ou se ela realmente estava só falando do Monte Sinai, o que aconteceu, o que se passou naquele local. Então, tem essas pequenas diferenças, essas sutilezas, mas que não comprometem, no geral, esta edição aqui, que está realmente muito bonita, com ilustrações maravilhosas. Olha só, eu creio que se chama bico de pena, esse tipo de desenho, me corrijam se eu estiver errado. Mas são maravilhosos mesmo, esse tom preto e branco, sabe, aprofunda, faz a gente achar que está ali naquele local. Eu fiquei durante vários minutos olhando essas gravuras. Sensacional. Então, as aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, vai nos levar a percorrer caminhos que nós, se não percorremos quando crianças, nós podemos percorrer agora através da nossa imaginação, através da mágica, da magia da literatura. Então vamos viver como piratas, vamos explorar cavernas, procurar tesouros, fugir de castigos constantemente. Inclusive tem uma passagem sobre uma caiação, né, pintar uma cerca, que usando de muita argúcia, muita inteligência, Tom Sawyer consegue escapar desse castigo. E a inter-relação pessoal entre ele e as outras crianças. Enfim, um mundo assim maravilhoso para ser visitado e revisitado constantemente. Então, as aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, seja a edição que você tem em casa, seja essa nova edição aqui da Via Leitura, é a minha dica de hoje. Então, se curtiram, deem um joinha, falem com seus amigos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!